Vinil é Arte, um coletivo de pesquisadores musicais formado por 6 DJs que atuam há mais de uma década em nome da cultura do antigo vinil. Os integrantes trazem suas apresentações uma visão única sobre a história da música lançada em vinil e contam com um acervo coletivo de mais de 20 mil discos. Hoje eu converso com o juiz forano Pedro Paiva, um dos 6 integrantes do Vinil é Arte. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo ao programa Curto Circuito. Pedro, que coisa mais fascinante é trabalhar com vinil. Como é que surgiu essa ideia de voltar, tentar lançar o vinil, retornar ao mercado aquele disco, aquele som que ultimamente não se usa mais? A gente começou profissionalmente em 2002, a trabalhar, fazer festas, sonorização de shows e tudo mais, trabalhar só com LP, e isso tomou um cunho de pesquisa. Assim. Então a gente começou a trabalhar com música de outras épocas, de diferentes épocas, e sintetizar elas a partir da nossa experiência de colecionadores de discos, de pessoas que cresceram ouvindo rock, hip hop, tudo que foi da nossa geração. E tudo a geração do vinil mesmo, né? Eu peguei o final, né? Eu ainda comprei disco em loja, novo, né? Tinha aquelas coisas. E começou a relação com a música brasileira, bem íntima, assim, de descobrir desde os primeiros momentos de Tim Maia e Jorge Ben, ver a força que aquelas músicas tinham, com o pessoal novo que não tinha vivido aquilo. Com a nossa geração, é uma geração de descoberta da MPB de uma outra forma, menos sisuda, talvez, né? A gente pegava as coisas consideradas meio bregas e umas coisas meio esquecidas, então contextualizava. Ok, começa o trabalho, a gente começa a discotecar. Lançar o LP físico, ele se torna uma necessidade, a gente vê como uma carência dentro, enfim, pesquisar e tocar sons é uma frente para você alimentar a cultura do vinil. Lançar é uma outra frente, é uma necessidade que se fez de 5 anos para cá, que muita gente fala, pô, mas eu tenho vontade de lançar, mas não tem, a fábrica está parada. E a Polisson voltou, né, uma dissidente da Sony chamada Deck Disc comprou, reformou a fábrica e está nesse processo. E paralelo a isso, o crescimento no mundo todo, na Europa, alguns países da Europa, como a Inglaterra, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, a coisa começou a ter uma procura grande novamente. Está aumentando, inclusive, a produção de vinil. A produção está aumentando, a demanda está enorme. Então, e a fabricação também dos toca-discos, né, dos famosos toca-discos, né? Sim. Isso lá fora sempre se manteve, né? Os aparelhos, as agulhas. No Brasil voltou a produzir. Enfim, começaram as feiras de disco, começou o interesse grande, muitas matérias, as pessoas perguntando, pô, mas você trabalha com LP, não sei o quê. É meio numa contramão, o que era uma contramão naquele primeiro momento, que estava todo mundo, né, vivendo a recém-entrada do digital e a coisa toda, né, aquele processo dos anos 90, que muito aparelho e tal. Em contramão, a gente comprava os discos muito baratos, né? Ninguém queria os discos. Então, a gente ia lá e comprava por 50 centavos e juntava. E nossa coleção se formou muito nesse período. Passando um pouco esse primeiro momento, a gente começou a ver a necessidade de ter artista contemporâneo em disco. Não só para a gente como ferramenta de trabalho, mas os próprios artistas. Porque o CD, quando você consegue transmitir o dado digital com a mesma qualidade por um Wi-Fi, fazendo um download, a mídia perde um pouco o sentido. Você não precisa de um corpo físico, ela se liberta daquilo. Então você transmite o dado, coloca no seu chip, convive com a música. Dentro dessa geração, desse momento histórico, talvez que a gente esteja vivendo há 5 anos, talvez, né, que popularizou aqui no interior, né, e tal. Começou a ter uma demanda maior por LP, porque a pessoa bota o disco para download, pago ou livre. O artista já nunca ganhou muito dinheiro mesmo, né, historicamente, pela forma que a indústria cultural, Brasil, né? A forma que a indústria nossa aqui era uma coisa muito de você assinava com a gravadora, é tudo deles, né, as masters, os direitos sobre a execução e a produção de criação de produtos com aquele material. E aí vem o artista independente, vem na contramão, né, que vem a tecnologia dos anos 90, abertura, plano real, a pessoa começa a montar home studio. Então você começa a ter dentro de casa a capacidade de gravar. Então você se desprende um pouco da pretensão de ter que criar um grande hit para poder ter física a sua música. Aquilo ali, isso aí que eu acho que tem um grande papel
nessa dita volta do vinil, né? Que eu considero que nunca foi, assim, para mim ele nunca foi. Ele parou de ser Ele produzido em larga escala. apenas, né? E agora está ressurgindo. Né? Ele sempre teve aí. No Brasil ele realmente, as empresas pararam de fabricar, né? Teve toda uma política, assim, quando entrou no mercado digital de valorização e tudo, dessa mídia. E aí vem uma coisa, por que o cara faz o LP hoje, né? Muitas bandas fazem para um nicho específico, porque não é uma grande escala, apesar de estar voltando, cresceu 80% no ano passado. Porque também não tem o aparelho, né, para reprodução do vinil. Mas o próprio processo de fabricação dele é quase artesanal, é um produto caro, é um produto nobre realmente. Não se faz mais hoje o disco popular de 90 gramas, igual a chapa de pulmão daqueles anos 80. Então hoje você faz um disco mais robusto, uma coisa que é para colecionador, normalmente uma capa mais trabalhada, uma coisa mais elaborada. Então é para quem gosta guardar e para valorizar mesmo a música. O cara, às vezes, muitos artistas disponibilizam as músicas de graça para download e fazem um LP. Fazem tiragens pequenas, são tiragens de 500, 300, 500, no máximo 1000 cópias. Poucos artistas chegaram, como o Criolo já está, o disco Nó na Orelha, foram feitos 3.000 discos já. Assim, é uma coisa atípica para quem faz vinil. Já é uma quantidade bem maior, né? É uma quantidade grande. Foi prensado 1000, aí depois lá fora um selo inglês se interessou em fazer mais, aí depois foi feito mais no Brasil de novo, numa edição branca, enfim. E esses discos estão saindo. Então, muitos artistas hoje têm o interesse de fazer, disponibilizar a música de graça para as pessoas conhecerem, vendem o disco e ganham dinheiro com shows, né? Que é... Historicamente, o ganha-pão mesmo, tem que suar a camisa. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós aqui a respeito da formação desse grupo. Esse grupo é formado, né, por... São seis DJs e todos são mineiros. Sim, não todos não são mineiros. A gente começou aqui... Como é que foi essa formação? A gente começou em Juiz de Fora mesmo. Éramos 4 amigos de sebo, né? Amigo de comprar disco, de, você tem esse disco, não sei o que, aquela coisa, a gente se conheceu meio colecionando discos. Um dos integrantes, que é o DJ Nigas, já trabalhava profissionalmente com banda, fazendo scratches, né, fazendo performance, né, que é esse lado turntable-ish, né, esse lado todo que é uma coisa mais moderna, assim, né, dos anos 80 e tal. Moderna dos anos 80 é ótimo, mas a noção de tempo minha... A noção de espaço, né? É muito diferente, assim. Mas aí começa assim, a gente se encontra no sebo e começa a tocar informalmente, num bar, numa festa de aniversário, numa abertura de show. Começa assim, sem pretensão, e a gente vai se profissionalizando, vai vendo que tem uma necessidade, mas são 4 amigos de Juiz de Fora. Aí, com o tempo, um dos amigos vai para São Paulo. Na verdade, a ideia nasceu aqui em Juiz de Fora, Nasceu aqui, começou aqui. Aí, depois, com o tempo, o Nigas foi para São Paulo, e pouco tempo depois se incorporou um paulistano, que é o DJ Formiga. Então, a amizade entre os dois, uma identificação entre os dois, se formou esse braço em São Paulo do Vinil é Arte. No Rio foi a mesma coisa, a gente foi levando o trabalho para São Paulo, eu e Tuto, teve um período de uns 3 anos ali, a gente fazendo várias festas e tal, aí se incorporou um carioca também, da Gema, para fazer parte do coletivo. E posteriormente o último integrante, curiosamente, é o de Belo Horizonte, assim, é o outro mineiro, que é um amigo de muitos anos, que é um amigo que sempre teve suas empreitadas para lançar disco, para viabilizar, ele só lança música brasileira contemporânea, só bandas de rock e outros estilos, mas só coisa nova. Começou lançando, prensando na Europa, antes da Polisson estar em atividade ainda. E a gente, foi um namoro que virou casamento, assim, né? Um amigo que sempre trabalhou um trabalho parecido, ele entrou para o grupo, essencialmente. E hoje nós somos 6, mas amanhã pode aumentar, pode diminuir. A ideia é agregar. Manter o vinil, porque tem amigo, por exemplo, a gente tem amigo em Olinda, tem gente trabalhando com vinil na Bahia, tem gente trabalhando assim, no país inteiro. Tem cada vez mais em expansão a produção dos vinis, né? A produção e as pessoas que usam como ferramenta de trabalho mesmo, de trabalhar com vinil, essencialmente. Assim. Muitos músicos têm interesse de lançar e muitos DJs querem tocar em vinil. Então surgiu a necessidade, por isso que vem a ideia de vamos fazer um disco nosso. Então, ela já é uma ideia antiga. Se a produção do vinil é tão complexa, imagina as pessoas que não conhecem sequer o vinil. É legal então, isso. Que é uma questão da cultura do vinil, né? Sim. Então, esse vinil aqui, por exemplo, é uma remixagem. Sim. Né? São 8 músicas, sendo que tem o lado A e o lado B. Sim. Coisas que os CDs convencionais não possuem. Né? Então, para quem não conhece, tem o lado A e o lado B. Né? Então, são 4 de cada lado. Pedro, fala pra gente dessa
a seleção musical para vocês colocarem essas 8 músicas dentro desse vinil? Tá, a gente, a princípio, pensou numa coletânea, né? Vamos pegar a cena de Minas Gerais contemporânea e lançar um LP, lançar em vinil para dar oportunidade desse artista existir em vinil e também para escoar a música por um caminho que ela não faria normalmente sendo apenas digital. O vinil tem um caminho próprio, então esse disco está circulando em feiras de discos específicas, ele está na mão de vários DJs do Brasil e do exterior. Então a gente teve a oportunidade, a gente conseguiu financiamento que deu oportunidade para a gente distribuir essa música mineira, essa cena mineira de artistas independentes que a gente acha interessantes, acha remixáveis também, né, no caso. A gente pega e dá um outro caminho, né? Vamos falar, pô, a gente só pegou gente que já tem CD gravado, muitas vezes com recurso público mesmo, muita gente que fez com o Murilo Mendes, com recurso municipal nosso aqui de Juiz de Fora. A gente pediu ao artista para ceder uma música, só que a coisa evoluiu de uma coletânea para um disco de remix. Por quê? A coletânea, ela é muito legal para o DJ. Se eu tenho uma música reggae, eu tenho uma música rock, eu tenho uma MPB, são ferramentas que eu uso em diferentes momentos, diferentes festas. Eu posso usar em um determinado show, um estilo musical. Mas para o público comum é uma coisa meio complicada, porque eu adoro o sambista fulano, ele está no disco. Mas aí junto vem uma música de rock, então, no rock eu não gosto. Então, a coletânea... Os gêneros também, né? Os gêneros se misturam. A questão dos gêneros, exatamente. Né? E remixar é meio para dar uma unidade. Não quer dizer que uma música vai ficar parecida com a outra, vai ser tudo remixado no mesmo estilo. Não foi isso. Há uma diferença, né? É um conceito de uma música para outra. Totalmente. A gente pega coisas... Por exemplo, a faixa que abre é um congado mineiro que foi gravado por uma família que nunca tinha entrado em estúdio. A gente gravou voz e tambor, pegou esse material, criou um beat em cima, criou uma coisa instrumental, uma montagem. Depois os músicos gravaram por cima, também teve bateria, baixo inseridos. E a soma disso aí foi remixada no final e apresentada a faixa Congado. Essa é uma experiência. Outra experiência foi assim, músicos pegaram a música pronta, cederam, e ela foi processada em aparelhos eletrônicos e tal, e a gente fez outra versão. Em outros casos, eu trabalhei em parceria, por exemplo, com o Silva Soul, que é uma banda aqui de Juiz de Fora, de amigos, a gente fez junto. Eles cederam a música aberta, né, as tracks separadas. Eu fiz um primeiro trabalho, botei uma batida eletrônica, tirei a bateria original, aproveitei a linha de baixo, guitarra, e depois os caras gravaram por cima. É um trabalho bastante artesanal a mixagem, né? É um trabalho que tem várias possibilidades para ele. Então, o disco, cada música tem uma característica. Foi produzido num software diferente, de uma forma diferente, alguns com os músicos colaborando, outros com os músicos nem tiveram conhecimento, nem quiseram, não, me mostra pronto. Então, teve isso também. Mas o remix, a ideia de fazer remixado é para também firmar nosso nome como produtores, porque é um aspecto do DJ, né? Essa de fazer outras versões da música, desde a origem do DJ e tal, tem essa coisa desde lá da Jamaica, no começo. Que o DJ... que acabam virando também compositores, né? De certa forma, é uma releitura, né? Uma releitura, não é mas uma interpretação, assim, né? Mas eu não considero assim, eu não sou intérprete da música do Cadu Maod, por exemplo. Né? É uma releitura, a gente agrega novos elementos. O remix é um pouco diferente de vou gravar a sua música novamente, porque quando você grava uma música, você tem que respeitar a harmonia dela, né? Original, tem todo um contexto. O conceito do remix é muito aberto. Você pode pegar uma flautinha desse tamanhozinho da música, botar em loop e pode considerar um remix. Aquilo caracteriza um remix. Então, isso é uma coisa, até pra gente foi uma descoberta. Isso, até que ponto a gente vai alterar, até que ponto a gente vai usar só o instrumental, vai tirar a letra. Eu, no caso de uma das músicas que eu trabalhei, Não Dê Bobeira, eu eliminei a bateria totalmente. E é um baterista super virtuoso, assim, tal, uma coisa... Eu falei, cara, me dá licença, né? Desculpa aí, mas eu não vou usar a bateria. Temos, né? Eu acho que uma interpretação seria diferente. E como é que foi esse diálogo entre, por exemplo, os músicos, os compositores e o próprio coletivo? O começo, porque a ideia do projeto é minha. Né, o que evoluiu de uma coletânea para um disco de remix, primeiro eu procurei os músicos amigos que são daqui de Juiz de Fora para ver a aceitação da ideia e fui colocando assim, o que você acha? Você já teve essa experiência de ter uma música remixada e tal? E ninguém tinha, assim, das pessoas que eu procurei, não sei o quê. Alguns ficaram meio que são compositores mais tradicionais, assim, ficavam meio, mas como assim remixado? Mas aí o contato começou assim, eu procurava um músico e explicava que a nossa intenção não é pegar a sua música aberta
e criar algo nosso bel prazer. Enfim, eu acho isso bacana, eu vou fazer, tá aí, o remix está pronto. A nossa ideia é criar um diálogo, ver as possibilidades dentro do trabalho de remix em diálogo com o músico. Então, os artistas participaram, deram opiniões, falaram, o que você acha dessa música aqui? Ela pode ir para o lado do house. Bastante democrático, né? A ideia era pegar a experiência do músico e tentar ter ela com a gente, sabe? Diferente de você simplesmente pegar aquele material e não ter contato nenhum, sabe? A ideia era ter um diálogo mesmo entre o compositor original e o remix. Alguns até abriram mão disso, porque já conhecem o trabalho e tiveram uma coisa de confiança mesmo, né? Confiaram no seu trabalho, porque a composição é uma coisa muito íntima, né? Verdade. Uma coisa muito própria do compositor. Então, E uma questão de direitos legais também, né? Também, Tem essas questões que a gente tem que tomar muito cuidado. Claro, não é. Isso aí essa parte burocrática, essa coisa toda, foi legal porque a gente trabalhou só com independente. Então, assim, a gente não estava atrelado a grandes gravadoras, a editoras e tal. São pessoas que, se você quer, você tem direito pleno sobre a sua música. Então, libera pra gente. A gente optou por trabalhar com independente muito por conta disso. Para não ter, enfim, um dia, porque isso aqui é uma série, é o primeiro de uma série. Um dia pode ser que a gente queira lidar com pessoas, né, mais famosas, que já têm um trabalho mais sólido, vinculado a grandes empresas. Mas a parte legal, ela é só um detalhe também, é um detalhe que dá para lidar. A experiência que esse disco abriu, assim, para mim, pessoalmente, que toquei ele, é uma experiência que eu vou guardar para toda a vida, que é não só realizar a parte artística, que é remixar, e não só fazer o diálogo e criar a curadoria para escolher as músicas, tem o lado também legal de você, precisa gerar o ISRC da música para fazer a polição contratos e tal. Então, muita burocracia, foi uma escola também para começar a entender como funciona essa questão do direito autoral no Brasil, que é muito importante, porque no exterior se faz muito disso de música brasileira raro. Então eles pegam títulos aí raríssimos, que são caríssimos, você procura no eBay, né, nos fóruns internacionais de venda e tudo, e os caras lançam e o artista sequer toma conhecimento, quando é vivo, né? Quando você acha o artista, porque às vezes é uma música Aí também... vem o artista, vem a família do artista, é uma coisa realmente complexa. E tem também, né? porque na verdade é complexo, porque o direito não é do artista, o direito é da gravadora, se a gravadora libera, o cara lança, mas muitos lançam sem falar nada. Assim. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho, vocês fizeram o lançamento, né, desse vinil aí, fantástico vinil aí, Rio, São Paulo, BH, Belo Horizonte... Juiz de Fora, tudo recentemente, né? Sim. Como é que foi essa receptividade do vinil na sua séria e talvez até bastante no concorrido CD? Não, eu acho assim, por ser vinil tem um apelo, né? Por ser LP mesmo, já tem um apelo. Já é o diferencial, né? Já tem um diferencial. Mas o destaque do trabalho vai muito além disso, porque simplesmente fazer LP por fazer, eu acho que não é nem a nossa intenção. O trabalho de remix foi uma preocupação enorme, porque até o lançamento, até os DJs, as pessoas, os próprios compositores terem o disco na mão, escutarem, darem um retorno, um feedback assim, positivo, hiper positivo, era muita insegurança. Então a gente ficava inseguro, falava, pô, isso aí vai virar um Frankenstein, um bicho sem pé nem cabeça, como é que faz? Aí eu montei a ordem das músicas de uma forma que, sei lá, a gente considerou coerente, assim, para apresentar o trabalho. A receptividade tem sido maravilhosa, assim. Os DJs que ganharam o disco postam fotos nos bailes, sabe? O cara tá lá em Olinda, aí bota aí, vem minha arte, pum, aí tira uma foto, manda para mim. É bem legal, assim, foi acima da expectativa. Não esperava ser tão legal o retorno. O patrocinador, Natura, foi super positivo assim, com o resultado do trabalho, que é muito importante nesse caso, né? E os músicos, né? Eu acho que o feedback dos músicos assim, foi uma realização mesmo. Ter o pessoal que não é da cultura, quem é da cultura do DJ, que já conhece o nosso trabalho, ótimo, assim, ter o aval. Mas, assim, quem não é, sabe, o cara ficar feliz de ter o LP ali e, principalmente, gosta, pô, a gente tem, por exemplo, o Charles dos Tuntas, do Quinteto Som do Mato, que é um músico incrível, assim, um talento. Musicalmente, ele é um monstro, assim, né, perto do meu trabalho como músico, assim, eu não sou nada, né, cara. E ele ouviu de primeiro e falou, tá muito legal. Isso aí, eu acho que é o grande retorno mesmo foi esse, saber que é possível você pegar essa coisa íntima, essa composição e intervir de uma forma harmônica, né? O resultado é bem legal. Por ser em vinil, a aceitação no show foi muito legal. Em São Paulo, teve um cara que levou uma 10 para a Espanha, assim, de cara, estava viajando no dia seguinte, sabe? Já tocou numa rádio lá.
Enfim, aqui em Juiz de Fora foi o retorno dos músicos mesmo, né, do pessoal local. Belo Horizonte foi um feed também parecido. Agora no Rio foi espetacular, assim, que a gente conseguiu juntar muita gente bacana. Dá espaço para o vinil no Brasil. Dá, muito espaço. Tem muita gente que trabalha com LP, coleciona, quer colecionar. Que, por sinal, fala rapidamente, nosso tempo está se esgotando, Sim. Pedro. Fala da sua pequena coleção de 4.500 discos em casa. Onde começou tudo isso, né? Começou foi lá na infância? Na infância, Os primeiros discos são de historinha mesmo, aquelas coisas que eu guardei. Eu herdei os discos do meu pai, dos meus pais, que é uma coleção enorme, tudo. Mas a coleção foi muito montada em cima, já tocando, né? Isso é legal. Fora os discos da adolescência, que são meus discos que tem uma coisa sentimental em cima, um saudosismo qualquer. Tem discos de diferentes épocas, que são descobertas de diferentes épocas. Então hoje eu tenho coisas que eu adoro da década de 20, da década de 30, da década de 40, da década de 50, 60, 70, 80, um pouco, coisa de 80, mas... E os 90 para mim já é saudosismo, eu já vivi aquilo. Então a coleção ela varia entre coisas que são para tocar e coisas que são de colecionar. Por exemplo, minha coleção de jazz foi uma descoberta, né? É o seu gênero predileto? Não tenho um gênero predileto, não. É muito difícil isso, porque eu trafego entre os gêneros com muita facilidade. Eu posso estar ouvindo punk rock aqui, botar um disco de jazz na sequência. Esse é o legal de ser DJ, de você sempre ter duas músicas mixando, uma de cada lado, porque eu não tenho problema com música eletrônica moderna, samba da década de 40, eu acho que isso tudo dá para... No vinil arte, o trabalho é muito esse, de misturar tudo e contextualizar isso. E principalmente fazer a pessoa dançar uma música que ela viveu, sim, que ela tem memória afetiva, mas também fazer ela dançar uma música que ela nunca ouviu na vida. Isso é muito legal, assim, você contextualizar aquilo, colocar, a pessoa canta uma, daqui a pouco ela está sambando um samba que ela não conhece, mas entra no contexto. Esse que é o legal, eu acho que é um jeito legal de tirar... apresentar a coleção fora do âmbito do meu quarto, do meu estúdio, para os meus amigos. O vinil arte começa muito com isso, é dividir com mais gente. Então a gente divide com o público, às vezes de 100, às vezes de 1.000, às vezes até de 17 mil pessoas. Eu já fiz apresentações assim, em palcos enormes. E a gente consegue se comunicar, sendo numa festa intimista, pequenininha, para 30 pessoas. Particular ou coletivo? Particular, né? Ou aberto ao público, ou eventos mesmo em praças públicas, que a gente tem uma larga experiência de fazer também. Então tudo é comunicação, você fazer a música tocar a pessoa, independente do gênero, da época, independente se foi um hit da época, ou se é um hit, uma música redescoberta, regravada por um artista contemporâneo. É pegar a música pela música, né? A gente deixa ela peladinha ali, nua pra gente, e vamos ver o que encaixa. E tem um lance de mixar também, de montar uma na outra, né? A passagem harmônica, o quanto você vai temperar de samba, o quanto você vai temperar de funk, de black music, o quanto de James Brown dá para misturar no Dorival Caymmi para ficar legal, né? Então, esses temperos mesmo, é como cozinhar. Fazer um ecletismo musical, né? De gêneros pretensiosamente musicais, né? uma amálgama ali, né? Fazer uma misturada e apresentar de uma forma harmônica. Esse eu acho que é o desafio principal. Assim. O Pedro, queria muito agradecer a sua presença no programa Culto Circuito, parabenizar você, sua equipe, Obrigado. Toda a turma lá do coletivo, tá? E que tomara que vocês consigam fazer vários vinis, que eu sou, por exemplo, sou fã número 1 do vinil. Bacana. Fã número 1 do vinil. E essa moda está voltando. Tá? Esse estilo musical, esse estilo técnico, melhor dizendo, né? Que, como as pessoas ouvem a música. E esquecendo um pouquinho o próprio CD, que também já está em extinção. Venhamos e convenhamos, né? Hoje a música digital, ela não carece de um corpo, né? Ela Exatamente. pode ser da mídia física. Assim. A música o CD tem seu valor, hoje, né? Mas é tudo muito virtual. O LP é legal porque as feiras hoje é muita gente nova, sabe? O que alimenta as feiras não são os velhos colecionadores. O que alimenta as feiras são pessoas novas que querem sair de lá com toca-disco e com os discos. Então isso já está acontecendo há alguns anos, né? Você tem grandes movimentos, só que são movimentos independentes, são coisas localizadas e tal, mas que já agregam. Pedro, agora para a gente encerrar, como as pessoas podem ter acesso ao vinil? O vinil físico, ele está nas principais lojas aí. A gente está distribuindo ele, tem 6 lojas no Rio de Janeiro, algumas lojas em São Paulo também que estão vendendo. A gente tem disponível também pelo nosso site, a gente está vendendo. E qual é o site de vocês? www.vinilearte.com. Ali você também consegue o download livre, você baixa toda a arte, a capa, o MP3 com alta qualidade, para ouvir à vontade. O disco é livre, para as pessoas baixarem, o direito é livre.
E o disco físico você consegue nas principais feiras de disco, você consegue em São Paulo na Casa Brasilis, poderia citar uma série de lojas. Aqui a gente tem o Museu do Disco, tem umas cópias lá, e outras lojas, a Academia do Livro, do Valtinho, tem umas cópias lá. A gente vai estar deixando em todos os lugares que vendem LP, agora até o final desse mês, aí, todos os lugares que trabalham com LP devem ter um exemplar deste aqui para você poder adquirir o disco físico. Mas é só passar um e-mail, a gente envia também e tal. Tem uma pessoa distribuidora. A aquisição é fácil, mas hoje com é tranquilo, né? É só dar um toque. A gente tem uma distribuidora também, a MF Produção, que está com uma quantidade grande lá, aquela que está distribuindo para os lojistas e tal. E precisando é só dar um toque. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Parabéns à equipe. Tá? Sucesso na produção e distribuição. Tomara que vocês sejam mais uns daqueles que vão chegar e vão implantar definitivamente, vão reimplantar definitivamente o vinil no mercado. Parabéns. Obrigado. E o programa Curto Circuito fica por aqui, mas você pode sugerir pautas através do nosso Facebook, Twitter e Instagram. Até o próximo. Tchau.